Da igreja com a paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia, livro do Apocalipse, capítulo 1. A partir do verso de número 9. Primeiro capítulo do livro do Apocalipse, capítulo de número 1, verso 9. Você que encontrou, diga amém. Amém. Vamos fazer essa leitura que diz: Eu, João, que também sou vosso irmão e participante na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz de trombeta que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Escreve no livro o que vês, e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido de uma roupa que chegava até os pés, e cingido pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como o ruído de muitas águas. E ele tinha na sua mão direita 7 estrelas, e na sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando resplandece na sua força. E quando vi, caí como morto aos seus pés, e ele pôs a sua mão direita sobre mim e me disse: Não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vivo e estive morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são e as que hão de acontecer depois destas. O mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita é os 7 castiçais de ouro, e as estrelas são os anjos, e das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Tome seu assento no nome de Jesus. É motivo de alegria estarmos mais uma vez na casa do Senhor, para louvar e bendizer ao teu santo e poderoso nome. Irmãos, nós estamos diante de um livro muito ainda pelos nossos dias, muito, vamos se dizer, místico para muitos, né? A dúvida que paira na mente de muitos é o medo do que virá depois. Mas o livro do Apocalipse, ele nos traz a plena revelação daquilo que Deus quer falar com a sua igreja, com a sua noiva e a sua esposa. É importante observarmos quem escreve o livro do Apocalipse. João, o apóstolo amado, foi chamado por Jesus Cristo ainda jovem. Ele tinha cerca de 15 a 20 anos, quando Jesus, lá no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 21 e 22, vai chamar para que ele o siga. Ele era irmão de Tiago, e ele então abandona a sua vida, e ele vai viver aquilo que Cristo tinha para com ele. João, ele era o discípulo mais novo de Jesus Cristo, e ele foi escolhido pelo Senhor para pregar a palavra dele. É importante observarmos que o ministério de João, ele foi marcado por perseguições, açoites, prisões. Apocalipse 1 e 9 revela: Eu, João, também sou vosso irmão e participante na aflição. João já demonstra que ele era participante das perseguições que a igreja vinha sendo enfrentada.
É importante observarmos, porque quando nós vamos para alguns historiadores, alguns teólogos, nós vemos Tertuliano no século II, no século III, escrevendo na sua obra, afirma que João foi jogado vivo em um caldeirão de óleo fervente. E ele saiu ileso como uma obra milagrosa. Nós precisamos entender que este João que nós estamos falando foi escolhido por Jesus, passou por aflições, passou por lutas, passou por problemas. Nós vamos ver essa história que Tertuliano escreve em sua obra, dizendo que ele foi jogado vivo em um tacho, mas saiu de lá vivo e ileso, porque Jesus estava o guardando. Esse João agora vai ser lançado na ilha de Pátimos por Domiciano no ano 90 depois de Cristo, porque Domiciano já não sabe mais o que fazer com João. Bate João, João volta a pregar, pega João, açoita ele, ele volta a fazer o que Deus chamou ele para fazer. João agora, ele vai ser isolado, ele vai ser exilado à ilha de Pátimos, e lá ele tem a maior revelação de todas que a igreja pode entender. Nós precisamos compreender que por mais que aqui na terra nós estejamos passando por aflições, por perseguições, por problemas e dificuldades, existe um Deus do céu que vela pela sua palavra. Ele te guarda, ele te protege, ele te guia, e no momento que você achar que ninguém mais vai falar contigo, ele mesmo se apresenta e te diz: ei, escreve, porque eu vou revelar o que eu tenho para você na sua vida. João agora está na ilha de Pátimos. Domiciano não sabia mais o que fazer com João, é por isso que ele exila João. O exílio na época de Domiciano era comum. Roma tinha algumas ilhas, algumas penínsulas, e lá eles isolavam aqueles que tinham talvez idade avançada, que já não podia ser um mártir, e eles então jogam lá. João está lá na ilha de Pátimos. E o interessante é que o texto que nós lemos vai dizer que quando João estava lá, ele ouviu uma voz de trombeta que dizia para ele: João, tudo que você vê, escreve, põe num livro e manda 7 igrejas que estão na Ásia. Isso aqui me faz entender que todas as vezes que as portas da terra se fecharem para mim e para você, uma do céu irá se abrir e Deus irá revelar o que Ele tem para a tua vida. Ei, eu tenho uma palavra de Deus para você nesta manhã. Não importa se aqui na terra estão te assolando, não importa se aqui na terra estão te deixando de lado, o que importa é que o céu tem uma palavra para o teu coração, e a palavra é: eu sou contigo. Aleluia. João agora está arrebatado, porque o verso de número 10 diz: e fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Quem está falando? João agora está ouvindo uma grande voz, mas quem está falando? João vai descrever quem está falando. Quem está falando é aquele que estava no meio dos 7 castiçais, e existia um semelhante ao Filho do Homem. Mas João não para, ele vai dizer: ele estava vestido com vestidos até os pés, e com couraça, ou melhor, com um cinto de ouro sobre os seus peitos. Os seus cabelos eram brancos como a neve, os seus olhos como chama de fogo, os seus pés como latão reluzente, e na sua boca saiu uma espada de 2 fios. Ele tinha as 7 estrelas. Quem é esse, João? Esse é o que estava morto, mas está vivo. Esse é o que morreu, mas está vivo. Ele é quem? Ele é o primeiro, ele é o último, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o dono de todas as coisas. E ele está fazendo o que, João? Ele está andando no meio da igreja, ele está andando no meio dos 7 castiçais. Esse é o Filho do Homem, Jesus de Nazaré. João está vendo ele andar. Quem é esse? Quem é esse? Ei, João, eu tenho na minha mão a chave da morte e do inferno. Ei, João, eu sou o primeiro, eu sou o último. Ei, João, eu sou o princípio, eu sou o fim. Eu sou o alfa e eu sou o ômega. Escreve, João. Escreve, João. Escreve, João.
Porque enquanto você escreve, eu estou andando no meio dos 7 castiçais, João. Enquanto você escreve, João, eu estou dizendo, eu estou no começo, eu estou no meio, mas eu também estou no final. Ei, João, escreve, porque eu sou o que era, o que é e o que há de vir. Eu sinto a graça daquele que era, daquele que é e daquele que há de vir. Eu sinto que Ele está andando no nosso meio. E você também pode sentir a graça de Jesus no nosso meio. Oh, glória. Aleluia. Quando nós olhamos numa visão teológica historicista, nós vemos que as 7 igrejas da Ásia simbolizam 7 períodos da igreja na terra. Quando nós olhamos nessa perspectiva teológica, nós vamos ter o entendimento que Éfeso é a igreja apostólica de 30 depois de Cristo a 100 depois de Cristo, a igreja dos apóstolos. Quando olhamos para essa mesma visão historicista, temos Esmirna como a igreja perseguida por Roma de 100 depois de Cristo a 313. Quando olhamos para Pérgamo, nessa mesma visão historicista, vamos ver ela como a igreja imperial de 313 a 538 depois de Cristo. Quando olhamos para Tiatira, vemos a igreja da Idade Média, de 538 a 1517 depois de Cristo. Nós vamos ver então a igreja de Sardes, na visão historicista, a igreja da Reforma, de 1517 a 1750 depois de Cristo. Quando olhamos para a igreja de Filadélfia, na visão historicista, temos o entendimento que ela é a igreja do avivamento, de 1750 a 1900. Quando olhamos para a igreja de Laodiceia, numa visão historicista, é a igreja morna, de 1900 aos dias de hoje. Nós temos esta divisão dentro de uma ótica historicista, e dentro deste pensamento eu não quero me aprofundar, mas eu quero aplicar alguns pontos dentro do horário que me foi proposto acerca das 7 igrejas. Prometo aos pregadores que não vou aprofundar, para deixar para vocês. Mas eu quero ser fiel ao que Deus colocou no meu coração. Aleluia. Não feche a sua Bíblia, fique com a sua Bíblia aberta. Apocalipse capítulo de número 2. Nós temos o início das cartas enviadas às igrejas da Ásia. O interessante é que a primeira igreja que vai ser endereçada a carta é a igreja que João pastoreava, a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, se você olhar em Atos dos Apóstolos, ela foi fundada por Paulo em sua segunda viagem missionária. Paulo agora vai estabelecer Éfeso como uma igreja. E é interessante que Éfeso cresce em número. É uma igreja muito bem estruturada, é uma igreja muito bem arrumada, é uma igreja muito bem doutrinada. Paulo vai deixar um homem para pastorear aquela igreja. Quem é o pastor daquela igreja, pastores? É Timóteo. Timóteo vai pastorear a igreja de Éfeso. Timóteo vai conduzir a igreja de Éfeso. Entre os seus 3 maiores líderes nós temos Paulo, Timóteo e João. João, ele estava em Éfeso quando ele foi preso por Domiciano e levado à ilha de Pátimos. O interessante é que a primeira carta que Deus vai falar não é com quem está longe, mas é com quem está perto. Não é com quem não tem proximidade, mas é por quem está próximo. João conhecia as qualidades e as dificuldades da igreja de Éfeso, e é por ela que Deus começa. Pastor, o que você quer dizer é que a gente está preocupado com a igreja do outro, é que a gente está preocupado com o olho do outro, mas a Bíblia vai me dizer: arranque primeiro a trave que está no teu olho, para depois arrancar o cisco do olho do seu irmão. É porque nós queremos olhar o que está longe, queremos apontar o outro, queremos dizer do outro, mas Deus começa dentro de casa. É em Éfeso que eu vou falar, é em Éfeso que eu vou corrigir, é em Éfeso que eu vou fazer, é em Éfeso que eu vou direcionar. O texto agora diz: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz quem? Quem está dizendo? Aquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita,
o qual anda no meio dos 7 castiçais. Quando nós olhamos para o versículo de número 19 e o versículo de número 20 do primeiro capítulo do Apocalipse, o próprio que está dizendo a João diz: o que é as 7 estrelas que viste na mão direita e os 7 castiçais de ouro? As 7 estrelas são os anjos da igreja. Quem são os anjos da igreja? Os líderes, os pastores, aqueles que estão conduzindo o rebanho. Quem são os 7 castiçais? O castiçais, ele é cada um representa uma igreja. São 7 igrejas, 7 estrelas, 7 castiçais. 7 castiçais, 7 igrejas, 7 anjos. Nós precisamos entender isso. Olhando para essa ótica, dentro de uma numerologia que Deus tem de 7 por perfeição, Ele está falando acerca daquilo que Ele está fazendo. Porque quando Ele se apresenta a Éfeso, Ele se apresenta aquele que anda no meio dos 7 castiçais. Aquele que anda no começo, aquele que anda no meio, aquele que anda durante, aquele que anda depois. Aquele que está no princípio, aquele que está no meio e aquele que estará no fim. Aquele que é o alfa, aquele que é a operação dos séculos e aquele que é o ômega, o princípio e o fim. É este que anda no meio dos 7 castiçais. Ei, João, eu ando na igreja de Éfeso, mas também ando na igreja de Esmirna, mas também ando na igreja de Pérgamo, mas também ando na Tiatira, eu também ando em Laodiceia, mas também ando em Filadélfia. Eu também ando no meio do meu povo. Ando hoje, ando ontem, ando amanhã e sempre andarei até a consumação dos séculos. Ele está no nosso meio. Enquanto estamos aqui, Ele está andando no nosso meio. Enquanto estamos no meio deste culto, em meio a este conclave, o Senhor está andando no nosso meio. Ele anda, e não anda à toa não. Ele vem para curar, Ele vem para operar, Ele vem para libertar, Ele vem para trazer a vida, Ele vem para restaurar, para libertar e fazer milagre no nosso meio. Eu conheço as suas obras. O interessante é que todas as igrejas serão indagadas. Eu conheço quem vocês são de verdade. Eu conheço as obras das suas mãos. Eu conheço a intenção do vosso coração. Deus está olhando para a igreja de Éfeso dizendo: eu conheço as suas obras. O interessante é que ele vai nomenclar algumas coisas. Primeiro ponto: eu conheço que vocês têm a doutrina forte. Vocês são doutrinariamente muito fiéis. Eu sei que vocês não podem sofrer os maus. Quem esses maus, pastor? Os falsos mestres e ensinadores da palavra. Eu sei que vocês são resistentes e têm colocado eles à prova. Mas tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Mas tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. O interessante é que Éfeso não perdeu, Éfeso deixou. Entre perder e deixar existe um vazio grande, um abismo. Porque quando a gente perde, a gente não sabe aonde perdeu. Mulher costuma perder as coisas dentro da bolsa. É difícil achar. Por quê? Não sabe onde perdeu. Agora, quando a gente deixa, a gente sabe onde a gente deixou. Todo mundo sabe que veio de carro, aonde deixou seu carro lá fora. Todo mundo que veio de bicicleta sabe aonde deixou sua bicicleta lá fora. Quando Deus está falando com Éfeso, Ele fala: deixaste. Tenho contra ti que deixaste. Você sabe aonde você parou. Você sabe aonde você abandonou. Abandonou o que, pastor? O amor. O amor por quem? Talvez pelos homens, mas principalmente por Cristo. Está tão apegada às doutrinas, está tão apegada às liturgias. É uma igreja muito ortodoxa, mas aonde está o amor a Cristo?
Nós estamos olhando numa ótica, e eu não estou entrando num pensamento teológico, mas numa aplicação pessoal, aonde nós erramos quando estamos priorizando a ortodoxia e se esquecendo do amor a Cristo. Não adianta vestir como crente e não amar a Cristo sobre todas as coisas. Não adianta andar como crente e não amar a Cristo sobre todas as coisas. Não adianta viver uma vida dizendo que é crente e não amar a Deus sobre todas as coisas. A liturgia passa, a ortodoxia passa, a doutrina também, ela vai passar. Quando eu falo doutrina, não estou falando da palavra, eu estou falando de dogmas humanos, eu estou falando de liturgias humanas. Elas irão passar, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. E se nós amarmos a Ele, faremos como o salmista: a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. Éfeso, eu tenho contra ti que deixaste. Vai lá, Éfeso, aonde caíste. Pega o que você deixou. Esse é o pensamento que Deus tem para Éfeso. Você sabe onde você deixou. Vai lá, lembra-te de onde caíste. Vai lá, conserta-te. Vai. Arrependa-te e pratica as primeiras obras. Volta para a cruz. Quando não virei brevemente a ti, tirarei o teu castiçal do seu lugar, se não te arrependeres. Lembra que o castiçal simboliza a igreja. E aquele que anda no meio dos 7 castiçais é Cristo. Ele está dizendo para Éfeso: lembra-te, arrependa-te, volta ao primeiro amor. Porque senão eu arrancarei a igreja, removerei o castiçal. Éfeso, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, a qual está no meio do paraíso do meu Deus. Quando nós olhamos para a história de Éfeso, e eu já quero encerrar para não atrapalhar quem vai pregar Éfeso, nós vemos que era uma igreja que vivia conflitos existenciais. Quando olhamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 19 e 20, quando Paulo vai embora de Éfeso, ele chama os líderes da igreja. Ele vai pregar a eles dizendo: eu vou, e talvez essa seja a última vez que vocês estão me vendo, porque eu serei preso em Jerusalém. Mas a Bíblia diz que eles começam a chorar, eles começam a ficar muito entristecidos. É por isso que quando Paulo escreve a carta aos Efésios, Paulo vai falar acerca deles precisarem ser fortalecidos no Espírito, porque eles estavam apegados em homens, eles estavam apegados na figura de Paulo, eles estavam apegados em coisas desta terra, e enquanto eles estavam apegados nisso, eles estavam morrendo espiritualmente. É por isso que Paulo, no capítulo 3, no versículo 14, ele vai dizer: por causa disso me ponho de joelhos perante Deus que está nos céus, e toda a família debaixo na terra toma o seu nome. E ele vai dizendo nos versículos adiantes, para que todos tomem o nome dele sobre todas as coisas, que sejam fortalecidos no homem interior. Aí ele vai completar o texto dizendo: para que experimenteis o que Deus tem. E o que ele vai dizer? Porque Ele é poderoso para fazer mais abundantemente além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A igreja de Éfeso deixou o primeiro amor. O que nós aprendemos com essa igreja? Não basta apenas ser doutrinário, ortodoxo. É necessário amar a Cristo e as pessoas. Quando olhamos para a igreja de Esmirna, Deus se apresenta de uma forma diversa. Ao anjo que está em Esmirna escreve: o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu, diz estas coisas. O que ele diz? Eu conheço as tuas obras, e tribulação,
e a sua pobreza. O interessante é que a igreja de Esmirna era uma igreja muito simples, era uma igreja muito pobre. E eles tinham dificuldades existenciais. Mas quando Deus se levanta para falar com Esmirna, que é uma das únicas igrejas que não tem problemas demonstrados aqui, nós vamos ver que ele fala: eu conheço a tua pobreza. Mas existe uma afirmativa nesse texto: mas tu és rica. Olha o que o texto vai dizer, versículo de número 9 do 2º capítulo do Apocalipse. Eu conheço as tuas obras, a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Isso aqui tem uma profundidade muito grande, porque a igreja de Esmirna, ela era fiel e ela perseverava sobre uma grande perseguição e uma grande pobreza. Esmirna não tem nenhum problema aparente, porque o que Deus vai dizer acerca de Esmirna é que ela é pobre, é atribulada por perseguições, mas ela é rica. Isso aqui me revela que Deus não está preocupado com poderes aquisitivos. Deus não está preocupado com aquilo que ganhamos. Deus não está preocupado com aquilo que possuímos. E quando eu falo isso, eu não estou falando espiritualmente, eu estou falando materialmente. Alguém está preocupado se a igreja não tem microfone. Alguém está preocupado se a igreja não tem som. Alguém está preocupado se a igreja não tem cadeiras. A igreja de Esmirna era uma igreja pobre, mas ela tinha algo que tornava ela rica. O que era? A presença de Deus no meio da igreja. E o que nós precisamos entender é que nós podemos até nessa terra andar como pobres, viver como pobres, morrer como pobres, mas precisamos ser ricos. É por isso que o texto sagrado nos diz: ei, não ajuntais tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas ajuntai tesouros nos céus, onde nem a traça, nem a ferrugem e nenhum desses maus podem consumir. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Esmirna, eu conheço que tu és pobre, eu conheço as tuas limitações, eu conheço as tuas dificuldades, mas eu estou andando no meio de vós, e eu sei que é cheio da minha graça, eu sei que é cheio da minha presença. Ei, meu irmão, nesta manhã, Deus me convida e te convida a ser uma igreja talvez pobre diante dos olhos dos homens, mas cheia da presença de Deus, para que quando Ele olhe para nós, Ele diga: é rico, é rico, é rica, é rico, é rica, é rico do quê? Da graça e da glória de Deus. Oh glória, oh glória, que nós morramos nessa terra aqui pobres, mas que nós tenhamos uma coroa preparada para nós. Que nós morramos aqui pobres, mas que nós tenhamos a graça e a glória de Deus em nossas vidas. É uma palavra difícil em meio a uma igreja que vive a teologia da prosperidade. Que se você não tiver riquezas, você não é abençoado por Deus. Mentira esta de Satanás. Mentira esta do diabo. Porque Deus não prometeu carro, não prometeu casa, não prometeu riqueza para ninguém. Quando Jesus chama aqueles para seguir, Ele diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ei, a cruz fala de pobreza, a cruz fala de vergonha, a cruz fala de derrota. Mas existe uma coisa: tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Tem de bom. Pastor, a cruz está pesada, tem bom ânimo. Pastor, a cruz está grandiosa, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Esmirna, nada tema das coisas que há de padecer. Eis que o diabo enviará alguns para vos trazer o cárcere, para que sejais provados e tereis uma tribulação de 10 dias. Mas sê fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida.
Esmirna, aqui na terra tu és pobre, mas diante dos meus olhos tu és rica e tem uma herança preparada para você. Te darei coroa. Só tem coroa quem tem herança. Só tem coroa quem recebeu de alguém. Deus está olhando para uma igreja pobre dizendo: tu não tem nada, diante dos homens tu é pobre, mas diante de mim tu é rica. A quem vencer darei coroa, darei coroa, darei coroa, darei coroa. A fidelidade de Deus expressada por Esmirna é mais preciosa que o sucesso humano. É mais preciosa que o sofrimento, porque o sofrimento não anulam o favor de Deus. É isso que aprendemos com Esmirna. Eu quero ir além. Nós estamos agora diante de Pérgamo, a igreja tolerante ao mal. Nós vamos ver que Deus se apresenta a Pérgamo, dizendo ao anjo da igreja que está em Pérgamo: escreve. Quem escreve? Aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Diz estas coisas: eu conheço as tuas obras. Todas elas serão provadas pelas suas obras. O interessante é que enquanto eu estava estudando esta palavra, principalmente falando de Pérgamo e Laodiceia, eu senti a graça do Espírito Santo, ouvindo a sua voz, e me dizendo que nossa geração está muito mais preocupada em arrumar pessoas para descarregar a culpa, do que de assumir os seus próprios erros e problemas. Quando Deus se dirige às igrejas, Ele não está falando das obras do pastor Paulo, Ele não está falando das obras de João, Ele não está falando das obras de fulano, beltrano, não. Ele está falando das suas obras. Eu conheço as suas. Ah, mas o evangelista Michel, não, mas é as suas que eu conheço. Ah, mas fulano, não, é a sua que eu conheço. Nesta manhã Deus está olhando para mim e para você e dizendo: eu conheço as suas obras. Eu conheço quem você é de verdade. Eu conheço a intenção do teu coração. Eu conheço a intenção da tua mente. Eu conheço para onde o teu coração tem se inclinado. Eu conheço as tuas obras. Porque quando alguém vem nos dizer que estamos errados: não, mas a culpa é do fulano, a culpa é do presbítero Jefferson, a culpa é do pastor Lucas, a culpa é do diácono Edson. Não, a culpa é sua. Sua mesmo. Vista a couraça da humildade, ou melhor, a capa da humildade. Passa pela porta da humildade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes se for preciso. Diga: eu sou pecador. Faça como Paulo quando escreve a Timóteo: ei Timóteo, eu fui salvo pela graça de Deus, da qual eu sou o pior pecador, porque a graça veio para se manifestar, para salvar aqueles que estavam perdidos, do qual eu sou o pior de todos. Pérgamo, eu conheço as tuas obras. Eu sei onde você habita. E onde que Pérgamo habita? É onde está o trono de Satanás. Isso aqui é forte. Pérgamo, eu sei onde você habita. E onde que Pérgamo habita? O texto diz que é em meio ao trono de Satanás. A igreja de Pérgamo tem uma qualidade. Qual é a qualidade? Eles não negaram a fé. Não negaram. Porém, eles tinham tolerância à idolatria, à imoralidade sexual. Eles tinham tolerância às doutrinas de Balaão, que estavam em meio às prateleiras de Balaque, que era lançar pedras de tropeço perante o povo. Pérgamo, eu conheço as tuas obras e que tem tolerado os nicolaítas, que tem trazido ensinos de engano para o meio da minha igreja. Irmãos, as 7 cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia são para nós um alerta.
E quando nós lemos isso com uma profundidade um pouco maior, trazendo um pouco mais de entendimento para a nossa mente, nós vamos ver que nos dias de hoje tem igrejas como essas, e talvez nós somos uma delas, porque estamos tolerando profetas de Balaão. Quem foi Balaão? Aquele que aceitou suborno para profetizar contra o povo de Deus. Aquele que aceitou oferta para profetizar contra o povo de Deus. Judas, quando escreve a sua epístola, ele vai dizer: alguns escolheram o caminho de Balaão e já receberam a sua recompensa. Meu Deus. Os profetas de Balaão estão nos nossos Facebooks pedindo piques de 50, pedindo piques de 100, pedindo piques de 1000. Estão em cima dos nossos púlpitos vendendo a palavra de Deus por causa de R$500, R$1.000, 5.000. Como as palavras do pastor Juliano Fraga nos Gideões desse ano, eu faço delas minhas. Na prateleira de Balaque tem de 5.000, de 2.000, de 3.000, de 6.000. Mas o Senhor ainda está procurando quem tem coragem de não vender o evangelho, de não negociar a chamada, de não negociar aquilo que Deus tem com ele. Ei, aqueles que estão coniventes com isso, estão sentados no meio do trono de Satanás. Que Deus nos guarde, que Deus nos livre e que Deus nos retire do meio deste povo. Quais são os coniventes com esses? Aqueles que só vão no culto se tiver um pregador famoso. Aqueles que só vão numa praça pública, como estávamos ontem, se tiver alguém que cantou e tem milhões de acessos, milhões de seguidores, milhões de views. Esses estão no meio das prateleiras de Balaque, já se venderam como Balaão. Mas Deus está dizendo para Pérgamo: tenho poucas coisas contra ti, mas lá tem aqueles que seguem a doutrina de Balaão, que ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Deus, para que comessem coisas sacrificadas a ídolos e se prostituíssem. Assim também os que seguem as doutrinas dos nicolaítas, eu o aborreço. Arrependa-te, porque de outra maneira virei a ti e batalharei contra eles com a espada da minha boca. Quem é a espada da boca? A palavra de Deus. O interessante é que o combate não é físico. O combate é espiritual. O problema é que estamos querendo atacar na onde não é para atacar. Queremos atacar no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Queremos atacar de todas as formas. Queremos comentar e difamar. Mas Deus está dizendo: eu vos combaterei com a minha palavra. Oséias escreve: o meu povo perece porque lhes falta o... O problema da nossa geração é que quer demais alguém que põe a mão na cabeça e revele a vida, mas não quer pegar a Bíblia e entender o que Deus tem para ele. A igreja de Pérgamo precisava entender isso. Enquanto vocês permitirem que profetas venham profetizar por conta de dinheiro, que profetas venham trazer coisas por conta de valores. Eu estou falando porque já estive em um lugar como esse. Fui convidado para ir num lugar cantar um hino. Cheguei no lugar, pastor, tinha um pregador, não vou falar igreja, não vou falar nome, não vou falar nada, eu vou falar só o caso. Quando cheguei naquela igreja, fiz a minha participação, adorei ao Senhor, entreguei minha oportunidade. Quando aquele homem assume a tribuna para ministrar a palavra, ele pega uma mesa e põe alguns pergaminhos em cima da mesa. Ali existiam alguns salmos, e ele não prega. Ele começa dizendo: hoje você vai receber de Deus o milagre. Aquele que levantar e vir à mesa e pegar um salmo, é o valor da sua oferta. Engraçado que só tinha salmo a partir de 100. E se você não der a oferta do salmo, não reclama se Deus pesar a mão na tua casa. Não reclama se Deus trazer doença para a sua vida. Olha o que ele estava dizendo. Não reclama, estou falando, se o seu carro quebrar. Irmãos, eu fui me enchendo do Espírito de Deus e dizendo: toda palavra de maldição cai por terra. Toda palavra contrária cai por terra.
Pastor, por que você está contando esse caso? Porque às vezes nós coniventes com isso, pegamos o salmo, pegamos o que temos e vamos lá numa fogueira chamada de santo e queimamos o que temos. Larga a mão de ser idiota. Isso é idiotice, irmãos. Deus não pediu o seu dinheiro, Deus não pediu as suas posses, Deus não pediu nada de você. O que Ele pediu? A sua integridade de coração. E se você for íntegro, você dizima. Se você for íntegro, você oferta. Mas não é uma obrigatoriedade. Deus não comprou a sua bênção, Deus não está vendendo a tua vitória. Não, aquele que quiser, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Não tolere que Balaão esteja no nosso meio para arrancar talvez a lã das nossas ovelhas. Não, mas seja um homem e uma mulher de Deus cheio da graça, cheio do Espírito Santo, e denuncie as obras do mal. Pérgamo, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei de comer do maná escondido, e darei a pedra branca e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Nós precisamos entender que talvez no nosso meio, nós estaremos talvez numa visão de Pérgamo. Mas o que nós aprendemos com Pérgamo? A verdade deve ser mantida com firmeza, sem concessões ao pecado. Mantenha-se firmado na rocha que é Cristo Jesus. Mantenha-se firmado na palavra. Quando olhamos para Tiatira, nós vamos ver o anjo escrevendo a Tiatira. Isto diz o Filho de Deus, que tem em seus olhos como chamas de fogo, e os seus pés semelhante ao latão reluzente. O interessante é que quem se apresenta para João é o mesmo que se apresenta às igrejas. João olha para trás, vê um homem no meio dos 7 castiçais. A primeira igreja, a igreja de Éfeso. Quem escreve é aquele que anda em meio aos 7 castiçais. João olha e eis que ele vê os seus cabelos brancos como a neve, e da sua boca uma espada de 2 fios. Quando olhamos para a igreja de Pérgamo, aquele que escreve é que tem a espada aguda. Nós precisamos observar esses contextos. A igreja de Tiatira era uma igreja amorosa, mas uma igreja corrompida. Eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a sua fé, a sua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que permitistes. Permitistes o que, pastor? Aquela profetiza. Que profetiza? Mulher Jezabel. Tenho contra ti que permitisse aquela mulher Jezabel que profetiza, ensina e engana os meus servos, para que se prostituam e comam coisas e sacrifícios oferecidos a ídolos. E lhe dei tempo para se arrepender-se da sua prostituição, e não se arrependeu. A igreja de Tiatira tem tolerância a profetisa Jezabel. Meu Deus. Falei para o pastor ontem, pastor, talvez ninguém vai gostar, mas eu vou pregar. Aleluia. Glória a Deus. O problema da nossa geração é que está dando mais ênfase a uma profetisa Jezabel como essa do que a palavra de Deus. Estamos preocupados com as profetadas que vêm por aí. Estamos preocupados com aquele eis que te digo de quem? De mim mesmo, só se for. Estamos mais preocupados com aquilo que o homem tem a nos dizer, e se esquecemos de nos ajoelhar diante daquele que está diante de nós todos os dias. Jesus, quando está ensinando a oração aos discípulos, no capítulo 6 de Mateus, ele não ensina que eles vão aos homens para que orem por eles, não, eles dizem, entra dentro do teu quarto, fecha a porta sobre ti, que o teu pai que está em secreto, que está lá, vai te ver, vai te responder, vai te recompensar. Ei, nós estamos talvez procurando no lugar errado, queremos vir para a igreja, e se ninguém profetiza para nós, saímos daqui, ai, hoje Deus não estava no culto. É você que não veio para adorar, é você que não veio para
para bem dizer, é você que não veio para enaltecer. Culto não é lugar de profetada. Quer ouvir a voz de Deus? Entra no teu quarto, pega a Bíblia, começa a ler. Quer ver a voz de Deus falar contigo? Quer saber o que Deus tem para a tua história? Começa a ler a Bíblia, começa a jejuar, começa a orar, começa a se converter dos teus maus caminhos e o Senhor virá a ti. Estamos vivendo um momento em que Jezabel tem mais ibope que a palavra, em que quem profetiza CPF tem mais ibope que a palavra, em que quem profetiza o RG tem mais ibope que a palavra. Mas eu te proclamo, eu te digo, fica com a palavra, firma na palavra, anda na palavra, coma da palavra, viva a palavra de Deus. Na palavra não tem engano, na palavra não tem mentira, na palavra não tem contenda, na palavra não tem fofoca. É a palavra. É a palavra que limpa, é a palavra que levanta, é a palavra que restaura, é a palavra que renova, é a palavra que traz vida, é a palavra de Deus. Porque Jezabel pode estar profetizando na tua cabeça e depois maldizendo você. Jezabel pode estar cheio de demônio, botando a mão na tua cabeça. Repreenda esse Satanás do nosso meio e viva só pela palavra. É a palavra que muda, é a palavra que levanta, é a palavra que restaura, é a palavra que liberta, é a palavra que dá vida, é a palavra que muda o homem, é a palavra que muda o caráter, é a palavra que traz restauração, é a palavra que traz libertação, é a palavra que muda o roteiro, é a palavra que muda a história, é a palavra de Deus. A arma de Deus não é espada humana, mas é a espada da palavra. Ei, Tiatira, tu tem permitido que Jezabel ande no vosso meio. Eu dei tempo para vocês se arrependerem. Isso aqui é interessante. Porque enquanto Jezabel está no nosso meio, muitos estão se corrompendo. Muitos estão se perdendo. Porque em vez de darmos ênfase à palavra, ensinarmos a palavra, estamos dando ênfase a dons. Não sou contra, sou a favor. Mas a ênfase do culto não pode ser uma profecia. A ênfase do culto não pode ser um emocionalismo. A ênfase do culto não pode ser um emocionalismo. Ela precisa ser a palavra. Ela precisa ser a palavra. Então não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é uma revelação. Não. É a palavra. Ah, mas essa palavra é revelada. Revelada de quem? Revelada de quem? Palavra revelada? Palavra revelada. Tem palavra revelada. O que tinha que revelar já revelou há muito tempo. Assim eu aprendi com meu mestre, o pastor Lucas. Não tem palavra revelada. A revelação já foi. Agora é o Espírito que fala à igreja através da palavra. Se apegue na palavra. Viva na palavra, pregue a palavra, ande na palavra, caminhe na palavra, prossiga na palavra. Tiatira, você tem amor. Ô igreja amorosa, ô igreja que ama, igreja que abraça. Eu posso ver Tiatira como uma igreja cheia. Quem não gosta de abraço? Quem não gosta de carinho? Tiatira tinha de sobra. Mas em meio a isso tinha uma Jezabel no meio, que ficava profetizando, ensinando e enganando o povo. Eu pergunto a você, precisamos ser amorosos, sim ou não? Mas deixamos a palavra? Todas elas têm qualidades. Poucas têm nenhum defeito. Apenas Filadélfia e Esmirna. Mas quando olhamos aqui, nós vamos ver, a qualidade não sobressai sobre as dificuldades. Porque não adianta eu amar e viver uma vida de pecado. Irei para o inferno com amor e tudo. Preciso pregar a verdade. Não adianta eu abraçar, não adianta eu dar afago, não adianta eu dar carinho. Se eu não falar da palavra, irei com carinho, afago, tudo para o inferno. É a palavra. Eis que lhe dei tempo, Tiatira. Para quê? Para se arrepender. E não se arrependeu. Eis que aqui eu jogo numa cama, e os que adulteram com ela, em um muito grande tribulação,
se não se arrependerem das suas obras. Ferirei aos teus filhos com morte, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e os corações. E darei cada um de vós segundo as vossas obras. Interessante que ele começa dizendo: eu conheço as tuas obras. E sabe o que eu vou te dar? Se você for por aí afora, vão te dar bênção, vão te dar chave, vão te dar carro. Mas Deus está dizendo: eu vou te dar segundo o que você produziu. Plantou chuchu, vai colher chuchu. Plantou malvadeza, vai colher malvadeza. Plantou ruindade, vai colher ruindade. É Bíblia. Ai, pastor, está mal dizendo. Não, não, estou pregando a Bíblia. Eis que vos darei conforme o teu plantio. A Bíblia diz: tudo que o homem semear, certamente, isso fala numa afirmação, certamente ceifará. Pastor, eu estou vivendo uma vida assim, o que você plantou? Pastor, está assim, assim, assim. O que você foi lá e produziu? O plantio é opcional. A semente fica na tua mão. É você que escolhe se planta ou não. Aprende uma coisa nessa manhã. Se você aprender só isso, eu sair daqui satisfeito. Todo dia você tem direito de escolha. É você que escolhe. Se você aprender a escolher bem, bons serão os teus passos. Se você escolher mal, ruins serão os seus passos. A escolha é sua. O texto sagrado de Deuteronômio diz: eis que diante de ti põe a bênção e a maldição. Escolhei para onde você quer ir. Agora olhamos. Tiatira nos ensina que mesmo sendo uma igreja amorosa, mesmo sendo um amor, se não houver santidade, nós teremos corrupção espiritual. Agora vamos olhar para Sardes. Ao anjo que está na igreja de Sardes escreve. Quem escreve? O que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. E diz: eu conheço as tuas obras. E o interessante é que ele já começa: tem nome de viva, mas está morta. Isso aqui é tremendo. Tem nome de viva, mas está morta. Parece ser, mas não é. Aparenta ser crente, mas não é. Aparenta ser homem de Deus, mas não é. Aparenta ser mulher de Deus, mas não é. Tem aparência de vivo, mas está morto. Tem aparência de estar firme, mas está caído. Tem aparência de estar de pé, mas já está deitado. O texto diz: eu conheço as tuas obras. As palavras de Deus são de censura, porque ele quer dizer que eles até têm um culto avivado. Parece que é o Espírito Santo, mas não é. Estão mortos espiritualmente. E o que tem de crente que vem para a igreja, vem e vai do mesmo jeito. O que tem de crente que está como a igreja de Sardes, vem para o culto porque domingo é dia de ir na igreja, vem para o culto porque quinta é dia de campanha, mas entra e sai, não sente nem a graça de Deus, já não ora mais, já não jejua mais, já não clama mais. Ele faz por bater ponto, ele toca por tocar, ele canta por cantar, ele prega por pregar, ele dirige por dirigir, ele faz por ter que tem que fazer, porque é uma responsabilidade, mas já perdeu a espiritualidade há muito tempo. Deus está dizendo: não adianta ter aparência de estar vivo e estar morto. É preciso reconhecer e dizer: eu preciso ser vivificado pelo Espírito de Deus. Eu preciso ser renovado pela graça de Deus. Eu preciso ser ressuscitado pelo Espírito Santo. Não podemos permitir que muitos que estão mortos subam a esta tribuna para nos ensinar, porque não ensinarão a palavra genuína, ensinarão aquilo que diz a sua mente. Mas Deus nesta manhã nos chama para dizer: acorda, Sardes, porque o Espírito de Deus ainda está no meio, e Ele anda no meio da igreja. Oh glória! Oh glória, oh glória,
Ei, Sardes, não contamina suas vestes. Ei, Sardes, vigia. Ei, Sardes, acorda. Se tu está dormindo ainda dá tempo de acordar, mas se está morto hoje, Deus vai te ressuscitar, porque o Espírito de Deus está aqui. Sardes, você tem fama de viva, mas está morta. Nós precisamos entender, irmãos, que o culto, se não tiver a ação do Espírito Santo, é somente uma liturgia. E nós conhecemos aonde é uma liturgia. E nós sabemos aonde vai do começo ao fim. Sabe até o que vai dizer, sabe até quais as palavras, sabe até como é que começa e como é que termina. Isso significa que estamos em meio a uma igreja morta. Mas quando o Espírito Santo está no meio, a Bíblia diz que Ele nos traz novidades. É o Espírito de Deus. O que Deus está dizendo para a igreja de Sardes é: o Espírito deve vivificar a igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque se for apenas religiosidade, se torna ativismo. E ativismo não tem nada a ver com Cristo. Cristo não foi ativista. Cristo foi a pedra fundamental, a pedra angular da igreja. O que nós precisamos entender é que se somos igreja, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Não adianta acharmos que o culto é uma geladeira, que eu entro frio e saio congelado. Não, o culto precisa ser cheio da graça, cheio do poder, cheio do Espírito. Ei, no culto eu preciso me derramar, eu preciso sentir a graça, eu preciso adorar a Ele com integridade, e eu preciso ser cheio da graça de Deus. Quero terminar. Nós chegamos diante da igreja de Filadélfia. Eu quero trazer algumas particularidades dessa igreja. Esta igreja é uma das únicas, somente ela e a igreja de Esmirna recebem palavras boas e nenhuma negativa. Só para você entender, a cidade de Filadélfia, a igreja de Filadélfia, ficava numa península na Turquia, onde é a Turquia atualmente. A cidade hoje está em escombros, porque era um lugar onde existia muito terremoto. Filadélfia passava por terremotos constantemente. Eles terminavam de se reconstruir, o terremoto quebrava tudo. Eles terminavam de se reconstruir, o terremoto abalava tudo. Era uma cidade que vivia em plena reconstrução. Construía, o terremoto vinha, quebrava, reconstruía, o terremoto vinha e quebrava. Esta igreja era uma igreja que precisava demais de apoio. Só que o interessante é que quando Deus se dirige a esta igreja, nós vamos ter um texto que muitas campanhas são denominadas assim. Porque ele vai dizer: quem escreve? A igreja que está em Filadélfia? Quem diz estas coisas? O santo, o verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, o que fecha ninguém abre. Eu conheço as tuas obras. E ele vai dizer: eis que diante de ti eu pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Deus estava olhando para uma cidade em que os irmãos precisavam ter resiliência de reconstruir todos os anos, de reconstruir a todo momento. Parece que eu vejo muita gente assim, que quando parece que está tudo bem, algum terremoto vem, abala a estrutura e faz com que ele precisa reconstruir. Parece a vida nossa, que quando a gente está tudo bem, o terremoto vem, abala a estrutura e precisamos reconstruir. Só que o interessante desta igreja é que não é uma igreja que quando cai tudo reclama. Não é uma igreja que quando é tudo destruído renegocia a sua chamada. Não é uma igreja que quando tudo está abalado faz Deus de amigo e põe na parede. Não. O texto vai dizer: eis que diante de ti pus uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Porque mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra.
O que faltava para as igrejas anteriores era a palavra. O que sobra para a igreja de Filadélfia é a palavra. O que faltava para as igrejas anteriores era a fidelidade. O que sobra para a igreja de Filadélfia é fidelidade. Era uma igreja que reconstruía. Eu conheço a tua pouca força. O interessante é que não é uma igreja fiel aquela que é forte, mas aquela que vive em ruínas. Não é fiel a igreja que tem força, mas a igreja que tem pouca força. Não é fiel a igreja que se acha ser boa, mas é aquela que está em constante reconstrução. Irmão, isso precisa entrar na nossa mente. Não é fiel quem acha que está de pé, mas está morto. É fiel quem está talvez com pouca força, mas não nega a palavra e não deixa o nome. Eu preciso que você entenda isso. Não é fiel quem está no meio dizendo tem um profeta que anda e profetiza no nosso meio. Não, não. É fiel quem está lá no pouco, pouca força, pouca condição, pouco momento, mas não nega a palavra, não nega o nome. Não nega a palavra, não nega o nome. Não nega a palavra e não nega o nome. Não nega a palavra e não nega o nome. Não nega a palavra e não nega o nome. Ei, meu irmão, tu pode estar hoje aqui com pouca força, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Não nega a palavra, não nega o nome. Não nega a palavra e não nega o nome. Não nega a palavra e não nega o nome. Porque eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Ei, Filadélfia, tem pouca força, mas guarda a palavra. Tem pouca força, mas guarda a palavra. Ei, meu irmão, nós não precisamos ser homens superpoderosos. Não precisamos ser os homens mais fortes da terra. Nós só precisamos ter pouca força, mas ter bastante palavra. Nós precisamos ter pouquinha força, mas ter bastante palavra de Deus. Seja cheio da palavra, seja cheio da palavra, anda na palavra. Ei, pastor, estou com pouca força, mas seja cheio da palavra. A palavra te ajuda, a palavra te levanta, a palavra te restaura, a palavra de Deus. Oh, glória. É por isso que Deus diz: a quem vencer farei coluna. Irmãos, o que Filadélfia sabia era a funcionalidade da coluna. Porque o que eles tinham que fazer de coluna? Se você pesquisar no YouTube hoje, como estão as ruínas da igreja de Filadélfia, você vai ver que a cidade está acima do teto da igreja hoje. Por quê? Porque ela está em ruínas. As suas colunas foram abaladas, destruídas, quebradas, devido aos grandes terremotos que assolavam aquela região. Mas o que precisa entender é que aqueles que forem fiéis serão colunas. E Deus não para aí. Ele vai continuar dizendo: a quem vencer farei coluna no templo do meu Deus, e nunca mais sairá dele. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, a qual desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem está firmado na palavra, anda na palavra, caminha na palavra. Quando eu olho para aqui, eu lembro que Paulo diz: quando eu me sinto forte, fraco eu estou. Mas quando eu me sinto fraco, o poder de Deus se aperfeiçoa em meio às minhas fraquezas. Nós precisamos entender isso. Não adianta ser forte, aparentar ser forte, mas está morto por dentro. Às vezes é melhor que alguém olhe para nós e fale: ih, aquele ali é só por Deus. É fraquinho, é frágil, é pequenininho, é inho. Mas é cheio da palavra. Quando ele fala, Deus faz. Quando ele prega, Deus restaura. Quando ele canta, Deus faz milagre. Filadélfia não estava preocupada com os holofotes, com os estandartes, com os outdoors. Filadélfia estava preocupada com a palavra. E eu sei, irmãos, que quem se preocupa com a palavra é atacado. Quem se preocupa com a palavra é chicoteado. Quem se preocupa com a palavra é pisado. Quem se preocupa com a palavra é caluniado. Quem se preocupa com a palavra é tirado de chacota. Quem se preocupa com a palavra tem que carregar uma cruz. Mas não se preocupa não, tendo pouca força. Guarda a palavra, não nega o nome. Guarda a palavra, não nega o nome. Guarda a palavra e não nega o nome. Filadélfia nos demonstra que mesmo pequena, a igreja é fiel. E quando nós somos fiéis,
grandes portas se abrem para nós. Você não precisa correr não, irmãos. Deus vai pôr diante de nós uma porta aberta. Olhamos agora para a última igreja e eu finalizo aqui. Igreja de Laodiceia. E dentro de uma ótica historicista, como eu disse no início desta palavra, é uma igreja dos nossos dias. Uma igreja morna e orgulhosa. Morna e orgulhosa. O anjo que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel, verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as suas obras, que não é nem frio e nem quente. Não é nem uma coisa e nem outra. Irmãos, o que nós vivemos nos dias de hoje é isso. É uma igreja que aqui na igreja parece ser quente, lá fora parece ser fria, e no final das contas é morno. É uma igreja que enquanto está no ambiente de culto é quente, enquanto está na rua, em casa, nos afazeres é fria, e no final das contas é morna. Nós precisamos entender o que Deus tem para nós. Eu sei que não és nem quente nem frio, és morno, e vomitar-te-ei da minha boca. Porque dizes, eu sou rico. Eu sou rica, eu estou enriquecida, de nada tenho falta. Ainda canta, de nada tenho falta. A igreja de Laodiceia representa a igreja dos nossos dias, que tem muita estrutura, que tem muita capacidade, que tem muita tecnologia, que tem muita riqueza quando a gente fala de um material publicitário, de um material que pode propagar o evangelho, que pode levar o evangelho aos quatro cantos, apenas com um clique, apenas com um vídeo, apenas com uma mensagem, nós podemos propagar o evangelho. É uma igreja que se sente rica, mas é pobre. São workshops cheios de louvores vazios, sem o Espírito de Deus. Nós precisamos entender que o que sobrava para a igreja de Filadélfia, que era a palavra, falta para a igreja de Laodiceia. Por quê? Porque está preocupada com a riqueza, está preocupada com os megas templos, com as catedrais, está preocupada com os mega sons. Pastor, isso é ruim? Não, isso é bom, desde que nossa ótica seja cada vez mais ser quente pelo Espírito Santo de Deus. Agora, enquanto estamos preocupados com isso, estamos nos esfriando. Aí viemos no culto, damos duas sapatadas, damos uma meia dúzia de rajada de língua estranha, achamos que estamos quente, e no final estamos morno, e Deus está dizendo, vomitar-te-ei da minha boca. Nós precisamos entender que não adianta pular aqui, reclamar lá, pular aqui, fofocar lá, pular aqui, mentir lá. Não adianta pular aqui, dar golpe lá. Não adianta pular aqui, fazer o que não deve lá. Eu preciso ser quente aqui, ser quente lá, ser quente aqui, ser quente em casa, ser quente aqui, ser quente aonde for. Porque se eu for morno, vomitar-te-ei da minha boca. O problema é que muitos não querem seguir o evangelho, é por conta de pessoas que estão mornas, acham que são semideus porque conhecem meia dúzia de palavras, acham que são bons para julgar, para apontar, mas o seu vizinho sabe quem você é de verdade, o teu marido sabe quem você é de verdade, a tua esposa sabe quem você é de verdade, e Deus está te dizendo, seja quente, ou que melhor que seja frio, mas se for morno, vomitar-te-ei da minha boca. Não adianta acharmos que estamos vivos se estamos mortos. Não adianta acharmos que estamos cheios de Deus porque tem alguém profetizando no nosso meio. Não, o que nos basta é a palavra e a graça de Deus. Por isso que Paulo vai dizer, a tua graça me basta. Aconselho-te de mim que compres ouro provado no fogo, para que enriqueças, e seja vestido de vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da sua nudez. Porque é uma igreja que tem muita riqueza, mas está nu.
Isso fala de mostrar vergonha. É uma igreja que traz vergonhas. Não vou a fundo, deixa para o pastor Lucas, que eu sei que ele vai. Mas entenda, precisamos olhar para a igreja de Laodiceia com um olhar de que não podemos cometer os mesmos erros. As 7 cartas escritas às 7 igrejas da Ásia nos traz um entendimento daquilo que precisamos ser e daquilo que devemos fugir, daquilo que precisamos estabelecer como algo, regra, fator decisivo, e aquilo que precisamos rejeitar. Entenda, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono. A igreja de Laodiceia tinha indiferença espiritual, orgulho, autossuficiência. Irmãos, isso aqui tem tanta gente andando assim. Não, eu canto, eu prego, eu faço. Faz mesmo. Você vai ver no dia que Deus vomitar você da boca dele. O interessante é que o maior missionário de todos os tempos, apóstolo Paulo, disse: eu sou o menor, eu sou pequeno, eu sou pequenininho. Meu Deus. Nós precisamos aprender com isso, porque a autossuficiência nos faz acharmos que somos bons. Precisamos depender totalmente de Cristo. Precisamos abrir mão às vezes de recursos humanos, para que a graça de Deus esteja no nosso meio, para que a providência de Deus esteja no nosso meio. Não precisamos depender apenas de recursos humanos, mas precisamos depender unicamente, exclusivamente da graça e de Cristo Jesus. Essas 7 igrejas formam um retrato da igreja ao longo dos séculos. E de cada um de nós, em todos nós. Primeiro Deus diz para ela: eu conheço as tuas obras. Deus vê a realidade interna da igreja. Depois Deus corrige. Segundo ponto, Ele corrige com amor e com verdade. E depois Ele promete recompensa a quem vencer. Somente a quem vencer. Quem vencer. Quem vencer. Paulo vai dizer: eu procuro percorrer a carreira que me foi proposta. O interessante é que Paulo compara a vida cristã como uma corrida no estádio. E eu te convido a se colocar de pé. Como uma corrida no estádio, todos começam. Alguém talvez tenha um sprint no começo, solta toda a sua força e começa a passos largos correr. Mas numa jornada longa, aquele que começa correndo demais se cansa no meio do caminho. E ele para, e ele desiste, talvez por uma contusão, por uma lesão, porque está propício a isso, pelo sprint inicial da corrida. Mas aquele que pega um pace, num ritmo só. O interessante é que isso revela que não importa a velocidade, o que importa é a constância. Não importa o ímpeto, o que importa é continuar fazendo, caminhando, caminhando, caminhando. A recompensa, a medalha, só ganha quem vencer. E precisa vencer em primeiro? Não. Aqueles que já fizeram alguma corrida de rua, como eu, vai saber que quando chega no final tem medalha para todo mundo. Mas só para quem chega no final. A quem vencer. A quem vencer. Vencer as barreiras, vencer os problemas, vencer as dificuldades, vencer as limitações e chegar no final. Qual tipo de igreja nós somos? E eu não estou falando no âmbito congregacional, eu estou falando no âmbito pessoal. Qual tipo de igreja você é? Estamos mais parecidos com qual igreja? Será que estamos parecidos com Filadélfia, Esmirna, Sardes, Tiatira, Pérgamo, Éfeso? Será que estamos mais parecidos com qual igreja? Meu Deus. Mas eu tenho uma palavra para você: Cristo continua batendo a porta.
Cristo continua batendo a porta. Que Ele te encontre, que Ele nos encontre como uma igreja viva, fiel e apaixonada pelo Espírito de Deus. Nesta manhã, Deus nos convida a examinarmos a nós mesmos. Será que estamos como Sardes? Será que estamos como Esmirna? Será que estamos como Filadélfia? Será que estamos como Pérgamo? Será que estamos como Tiatira? Como você está? Isso aqui não é apenas para entendermos de história, não é apenas para que contamos como foi nos anais históricos, o que aconteceu com essas igrejas, não. Isso tem uma aplicação espiritual para o dia de hoje, para esta manhã. Como você está? Qual é a igreja que você se denomina? Eu não estou falando de placa denominativa, como Assembleia de Deus e como presbiteriana, não. Eu estou dizendo como igreja, como noiva, como aquele que está esperando a volta de Cristo. Como você está? Feche os teus olhos.